Olá, eu sou Valnei Patrocínio, presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu estou aqui para compartilhar mais um vídeo, dando sequência a uma questão de estudo sobre tipos de pregação. Eu fiz uma apresentação em um vídeo. No vídeo posterior eu fiz uma explicação a minha maneira do que seria um sermão expositivo. Agora nós vamos para um sermão temático. E como eu disse, nós somos da Assembleia de Deus, a gente não usa a palavra sermão, é pregação. Então vamos falar da pregação temática. Pregação temática, ela acaba sendo a praia de todo bom assembleiano. Apesar que as pessoas veem um perigo muito grande, eu não acho quando há uma sinceridade no coração das pessoas. A temática fala de tema. Agora tudo vai depender de como você vai desenvolver o seu trabalho. Qual é a sua intenção? Se realmente você é um cristão, se realmente você tem desejo de fazer a obra de Deus, de enriquecer, engrandecer o nome do Senhor perante a sociedade. Existe sim, as pessoas fazem muitas divisões. Existem pessoas que trabalham na palavra, na mensagem temática, pregação temática, e fazem divisões. Eles colocam um tema, inconsequentemente um subtema, tópicos e subtópicos. Cara, às vezes fica uma coisa tão estranha. A gente, por exemplo, quando estuda a escola bíblica dominical, para mim, a escola dominical nada mais é do que uma matéria desenvolvida de forma temática. Porque toda a estrutura dela lembra exatamente a mensagem temática. Nós temos por si temas bíblicos. Existe, por exemplo, o nascimento de Jesus, é um tema da Bíblia. A crucificação de Jesus é outro tema. Então existem vários temas dentro da Bíblia que você pode trabalhar sem precisar sair. Existe uma fala que a gente usa, a gente não, muitas pessoas usam, e principalmente quem é de igreja que não lida com mensagem temática, caçoam, é que antes de você... A primeira coisa que você tem que fazer é ter a ideia. Aí você desenvolve a sua ideia, aí a última coisa a fazer é achar um versículo que compõe a sua ideia. E isso aí seria a mensagem temática. Isso para mim não é mensagem temática. Eu não sei nem como dar um nome a esse tipo de coisa. Cara, existem temas bíblicos. Você já pode trabalhar neles. Eu não vou mentir para vocês que eu não tenha tido ideias em outros lugares, mas quando fui desenvolver, foi a partir do versículo. O versículo que enriqueceu e que deu a grandeza. Eu vou dizer um exemplo. Eu nunca preguei essa mensagem, isso que foi na minha cabeça. Eu estava passando no lugar, aí vi escrito bem assim: sorria, você está sendo filmado. Era um alerta para não se fazer nada de errado ali, que a pessoa estava sendo filmada. E eu comecei a viajar na minha mente. E não fui muito longe. Fui em Hebreus, ali no capítulo 4, se não falha a memória, diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem devemos prestar contas, que no caso é Deus. Aí eu elaborei uma coisa na minha cabeça, nunca preguei isso aí, só elaborei na mente mesmo, de que Deus vê tudo. Deus inclusive vê o que o homem não vê.
É igual as pessoas passando, eu posso ver uma pessoa passando, mas eu não sei o interior da pessoa. Aí a Bíblia nos mostra que Deus sonda a mente, o coração. Né? Naquele Salmo de Davi, ele diz que antes de pronunciar qualquer palavra, Deus já sabe de qual que ele vai dizer. De tamanho assim essa condição de Deus de enxergar a humanidade. Seria um tema interessante. Eu até pensei em colocar um nome, mas nunca tive coragem de pregar aquela mensagem, porque eu achei assim, por mais legal que eu tinha achado, eu no fundo achei muito superficial. Eu não gosto de... Cara, eu posso até cair nessa uma hora dessa, mas eu não gosto de ser superficial. E como eu vou repetir, a primeira coisa que você tem que achar na Bíblia é um texto, uma ideia. Tudo bem que ou a maioria dos pregadores temáticos primeiro cria a mensagem e depois caça o texto. Não sei como alguém consegue fazer isso, mas eu primeiro procuro o texto e do texto desenvolvo a ideia. Do texto desenvolvo o que eu vou dizer, principalmente em qualquer mensagem, mas também na mensagem temática. Eu não sei por que tem que ser diferente. Eu vou lá, pego um texto, dou uma lida. E como é uma mensagem temática, eu não preciso... é claro que em casa eu estudo o texto inteiro, mas na igreja eu não preciso ler o texto todo, porque eu não vou fazer uma exposição do texto. Então eu só vou pegar um conceito, eu pego um versículo ou alguma coisa que diz respeito e que me ajude a desenvolver, e aí eu busco as referências que tratem do mesmo assunto. Por exemplo, é um tema ridículo, bobo, mas eu desenvolvi isso quando eu era novo convertido. O homem fraco dentro da armadura poderosa. Sim, foi a mensagem. Eu usei como tema do título da mensagem em si, foi o texto, melhor dizendo, ali da armadura de Paulo, capítulo 6 de Efésios. Mas aí eu mostrei as qualificações da armadura, que a armadura era poderosa, mas quem estava dentro dela era frágil. Aí usei personagens que se enquadravam dentro disso que eu falava, tanto na linha psicológica, quanto realmente guerreiros que não se adequaram a armaduras. A minha primeira mentalidade veio em Davi. Davi, quando ele foi se apresentar diante do rei Saul, foi se apresentar para poder enfrentar o gigante Golias, que após convencer a Saul deu-lhe a armadura para vestir, ele não conseguiu vestir a armadura. A armadura era muito grande e atrapalhava ele a se mover, ele não tinha habilidade para mexer com aquilo, então ele foi do jeito dele. Então era um homem frágil, mas aí fiz essa conexão forçada, né? Mas ele tinha a armadura de Deus. Por quê? Porque ele tinha as convicções necessárias que um homem de Deus precisa ter para enfrentar suas dificuldades. Ele não confiou em armas externas, ele confiou no Senhor, e o Senhor o honrou no campo de batalha. Uma outra personagem que eu usei assim, dentro dessa mensagem, desse tipo de mensagem, até porque o meu tipo de mensagem temática, eu não uso negócio de tópico, subtópico, essas presepadas não. Eu tenho uma ideia, eu desenvolvo essa ideia. Existe uma outra coisa que pode ser ruim ou pode ser boa em mim, não sei como dizer. Eu detesto ficar enrolando, detesto ouvir pregador enrolado. O cara, numa introdução, ele faz uma introdução, ele mostra a ideia do que ele quer fazer durante a pregação, aí ele passa o resto da mensagem enrolando e nunca desenvolve a mensagem. Eu detesto isso, cara. Eu detesto ouvir isso e jamais quero ser assim. Eu faço a proposta, caio no assunto e defino e acabou.
tem necessidade de ficar enrolando. Às vezes você vai ver, por exemplo, uma pessoa que ele vai, antes de ler, fica 15 minutos saudando os outros. Ele fica vendo esses congressos de Gideão, de sei lá mais o que ele vê por aí. Aí ele acha que no culto vai ser assim, que as pessoas não trabalham no dia seguinte, não tem compromisso em casa, que esposa não tem marido, marido não tem esposa, que não tem filhos para cuidar. Aí quer viver uma vida como se ele tivesse dentro de um grande congresso, que, cara, tem que ser objetivo. Agora, se houver realmente uma manifestação de poder de Deus, é uma outra coisa. E deve ser espontâneo, não fica forçando a situação, não. Apesar que eu estou fazendo uma crítica, que é o que o assembleano gosta e o que ele espera, que você chacoalhe ele e mexa com as emoções dele. Mas voltando aqui ao que eu estou dizendo, a minha desenvoltura de mensagem temática não é a base de tópicos, não. Eu não gosto de dividir ideias. Tipo, você está ouvindo uma mensagem, se o cara der um mole de distração, daqui a pouquinho, peraí, esse cara está falando o quê? Não, eu quero transmitir uma mensagem que você vai entender do que eu estou falando. Por exemplo, e continuando nessa mensagem que eu falei sobre o homem fraco dentro da armadura poderosa. Se tem aquela mulher sunamita que morreu filho, que foi uma bênção que Eliseu profetizou sobre ela e o marido. Quando o menino morreu, ela botou ele na carroça, foi ao encontro de Eliseu. E todo mundo que vinha aqui passar por ela perguntava: vai bem contigo? Ela: vai bem comigo. Vai bem com teu marido? Vai bem com meu marido. Vai bem com teu filho? Vai bem com meu filho. Só que o menino estava morto ali. E ela, eu imagino que ela devia estar arrasada psicologicamente, mas ela não demonstrava aquilo. Então aquilo para mim é como se fosse uma armadura que ela estava revestida no corpo dela. Entendeu? Então isso aqui é uma linguagem simbólica que eu usei, forçando o texto. E para fechar, o assunto, desenvolvi ele dentro daquilo que a gente não vou fazer as aplicações, não tem necessidade. É só para você ter uma noção do que eu entendo de mensagem temática, e não julgo que eu preciso ter primeiro a mensagem para depois ter o texto. Eu não consigo imaginar. Para mim, a fonte primária da inspiração é o texto. Então eu tenho que ter primeiro o texto para depois ter ideia. Primeiro o texto. Isso aí é conversa para boi dormir. Tem pessoas que realmente são assim, não respeitam a palavra, não respeitam. E tem gente que gosta de zombar de crente. E tem gente que gosta de ser esse alvo de zombaria. Né? Então, só que a gente nós mensagem temática. Por exemplo, eu fui convidado para pregar no Dia dos Pais. Aí eu pensando, como é que eu vou pregar no Dia dos Pais, cara? O que eu vou falar? Aí o que eu fiz? Eu fui na Bíblia. O primeiro pai que eu penso na Bíblia, qual é o pai? O Pai Celestial. Aí coloquei lá o Pai Celestial. Pai Celestial, que é Deus. Aí depois eu pensei, não existe somente pai biológico. Aí eu pensei em José, padrasto de Jesus. Só que, engraçado, tem também, a Bíblia fala sobre Abraão é o pai da fé. Aí eu pensei também no pai da fé, mas é claro que eu não usei Abraão. Eu preferi usar Paulo como pai na fé de Timóteo. Aí eu coloquei um tema para trabalhar. Qual é o tema? Qual o tema que eu coloquei para trabalhar em cima disso aqui?
3 tipos de pai. E o tema em si parece que vai levar em outra direção. Parece que eu vou falar de uma mesmo de pais de verdade, pais assim, genuínos, pais sanguíneos, que um é bom, o outro é ruim, o outro trata o filho assim, mas na verdade não era isso que eu desenvolvi. E sim, é claro que eu inverti aqui as coisas. Eu larguei o Pai Celestial por último, por quê? Porque ele era o mais importante. Então eu precisava fechar com ele. O primeiro pai que eu usei, o primeiro pai que eu usei aqui foi o pai que não era o pai biológico, que foi José, né? O pai padrasto de Jesus. Expliquei a importância, o desafio de assumir uma paternidade do qual ele não tinha responsabilidade, mas que ele acatou. No caso dele, isso se deu por uma intervenção divina, que o anjo lhe apareceu em sonho e disse que Maria estava grávida realmente por um milagre do Espírito Santo. Mas aí eu fiz a aplicação, logicamente, a muitos pais que estavam ali naquela noite, que não tiveram essa experiência de que apareceu algum anjo e disse isso para eles. Mas eles conheceram mulheres que já tinham filhos, mas que isso não tornou um empecilho nas suas vidas, mas que eles abraçaram aquelas crianças como se fossem filhos deles e os criou e são respeitados como pais por causa do amor, que o amor ele vai além de uma condição biológica. Aí nessa linha de raciocínio eu trabalhei com o pai na fé, pai espiritual, que foi o Paulo na vida de Timóteo, explicando a importância dos pastores na vida da ovelha, de alguns irmãos que na verdade não são pastores, porque é muito comum a gente pensar nisso aqui como um pastor. Às vezes, uma vez é um amigo convida um outro amigo para ir para a igreja, e ele vê nesse amigo essa grande referência dele. E esse amigo não pode dar vacilo não, porque se ele der um vacilo ele acaba matando o outro cara na fé. Então depois trabalhei na questão de Deus, que é o Pai Celestial, que Israel tinha uma péssima interpretação quando disse que o nome do Senhor não devia ser usado em vão lá nos mandamentos. Aí eles criaram uma questão de chamá-lo de Adonai, para sempre o Senhor e tal, e não chamou pelo nome. E Jesus quebrou esse protocolo quando ele disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então nesta oração ele quebra paradigmas. O apóstolo Paulo ele vai dizer que o Espírito testifica conosco que somos filhos de Deus, e esse mesmo Espírito faz dizer Abba Pai, papai querido. Então é uma mensagem temática e está na Bíblia, é um assunto bíblico. Eu não preciso fugir da Bíblia, eu não preciso de uma inspiração fora da Bíblia para poder falar da Bíblia. O grande problema hoje em dia que a gente vê das mensagens são as pessoas ouvindo tudo menos falar de Deus. Estão ouvindo falar de tudo menos da palavra do Senhor. Aí a palavra do Senhor virou o quê? Virou um monte de coisas que não edifica, que não aumenta a nossa fé, que nos faz ter a sensação que estamos sendo tratados por psicólogos e não por homens e mulheres de Deus, que têm comunhão com Deus, que nos apresentam a Deus para termos uma liberdade em Deus. E a pregação, como eu mostrei naquela temática, expositiva, ela é bíblica. A mensagem expositiva não é uma mensagem bíblica. Na Bíblia eles pregam de forma expositiva, mas também a pregação temática, ela acaba tendo seu devido lugar dentro da palavra de Deus. Não, aí esse combate assíduo, não, a melhor pregação é a expositiva, porque a expositiva não é bom. Se você pegar as pregações de Paulo, de Pedro, daquele rapaz Estevão, as pregações deles são simplesmente pregações temáticas. Eles não pegaram um texto
expuseram o texto diante das pessoas, não. Eles, apesar que você pegue aqui o discurso de Pedro, que vem Atos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 14 em diante, você tem a sensação, até o versículo pelo menos 21, que será uma exposição textual. Mas acaba que não é, porque ele muda o assunto, né? Ele muda o tópico, ele muda o assunto, e dentro da aplicação que ele faz, ele fala de Jesus, ele fala de uma coisa que não estava inserido dentro do texto primário que ele começa a ser anunciado. Então, ela acaba sendo caracterizada muito mais como uma mensagem, essa aqui de pregação de Pedro em Atos 2, a partir do versículo 14, até pelo menos o versículo 36, ele acaba sendo basicamente uma mensagem temática. Ele trabalhou em cima de temas. Ele resolveu situações, fez aplicações, partiu para o nome de Jesus. De Jesus ele voltou para os dizeres dos salmos. Então ele misturou um monte de passagens bíblicas que, dentro de algumas críticas que a gente vê assíduas de grandes pregadores renomados, a mensagem de Pedro aqui está fora de toda a questão. Mas pessoas se converteram diante dessa pregação de Pedro. Se converteu muitas pessoas diante da pregação de Pedro. Esse rapaz, Estevão, não foi tão bem sucedido assim nessa questão de conversão. Os textos dizem aqui, no capítulo 6, que não tinha como discutir com ele, por causa da sabedoria, porque ele era cheio do Espírito Santo, e ele vencia todas as argumentações. Mas ele é levado para poder depor em alguma situação. No capítulo 7, a partir do versículo 2, ele vem fazendo uma mensagem, né, de cunho também. Esse aqui eu já chamaria de uma pregação narrativa, porque ele, no caso, ele vem narrando corretamente circunstâncias e fazendo ligações até chegar em Jesus. Mas as pregações de Paulo também são pregações temáticas. Essa do Estevão eu vou guardar para quando eu vou falar sobre sermão narrativo. Mas aqui, em Pedro, você pode ler e reler. Capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 36, é uma mensagem temática. Ele dividiu-a em tópicos diferentes, desenvolveu-a bem desenvolvida, fez a aplicação bem aplicada e houve o resultado desejado de conversão de vidas. Então, às vezes, o que falta na gente, nas nossas mensagens temáticas, ela é ser bíblica. Os caras vão pregar sobre carro, casa, sobre ser engenheiro, fazendeiro, empresário. Aí a pessoa diz, não, a gente pode colocar de tudo dentro da obra de Deus. Engraçado que Jesus falou realmente de coisas, né? Uma hora dessa eu vou falar sobre a mensagem de Jesus. Mas aquela tinha uma conotação espiritual e trazia ponto espiritual. Hoje não, a visão é mexer no ego do ouvinte, é fazer ele se sentir o super-homem. E ele consegue se sentir isso dentro do culto naquele momento. Mas quando ele sai dali para fora, ele sai como um fracassado. E ele vive uma vida como um fracassado porque ele não crê na volta de Jesus, não crê que vai ser arrebatado, não crê que está salvo. Vive uma vida assim, pode até ter algum recurso financeiro, mas essa paz que excede todo o entendimento não consegue ter, porque aqueles que deveriam transmitir isso para o cara, transmite de uma forma grotesca. Eu tenho aqui nas minhas mãos um livro de sermões do pastor Josué Gonçalves, presente de um amigo meu.
Só tem uma coisa que eu quero dizer. Esses sermões que ele tem aqui segue essa conotação que eu te falei. Sobre, tem um tema, tem o texto, a introdução, tópicos, subtópicos e por aí assim vai. Só que eu não vou mentir para você não. Se eu pegar um livro desse, ou qualquer pregação dessa, eu nunca preguei a mensagem dele, tá? Não tem nada contra quem prega sermão dos outros, não. Vou explicar uma coisa. Sermão não é pregação. Sermão é como um vale de ossos secos. É você que dá vida ao que está aqui. Mas se eu fosse transmitir o que está aqui, eu precisaria de pelo menos 1 hora. Eu costumo pregar 20 minutos, 30 minutos estourando. Mas aqui não tem como eu pegar esse material aqui e não utilizar e alguém me dá menos de 1 hora. É menos de 1 hora falado. Não é você botar no reloginho, entregar no microfone na minha mão e tá contando na hora lá, não. Na hora de começar a falar, eu preciso de 1 hora para poder definir isso que está aqui. Pela riqueza que tem no esboço dele. Os meus esboços são simples. Quando eu for escrever algum esboço, quando vou escrever, eu não preciso. Não é porque eu sou sábio, é por causa que o tempo que a gente tem para poder pregar é mínimo. Mas eu só escrevo a seguinte coisa, vamos supor, lembra de falar sobre X coisa, lembra de falar sobre Espírito uma coisa, lembra também de tal assunto. Aí eu leio o texto e só leio o que eu tenho que lembrar de falar e falo o que eu tenho que lembrar. E eu não vou esquecer, porque se eu escrevi para lembrar, eu pego e lembro do que é. Então é muito simples a minha temática. Tem outra maneira também, que isso eu fazia muito quando eu era novo convertido, que era usar textos paralelos. Eu pegava um texto que falava de um assunto e escolhia outros textos que falavam do mesmo assunto e conseguia desenvolver em cima disso usando textos paralelos que tratam do mesmo assunto, né, que dão essa visão e ajuda a ser de forma crescente, não na tentativa de ser esse chato. A gente tem que tomar cuidado para não ser chato. Chato que eu quero dizer é porque às vezes existe coisa que você já disse, você não precisa ficar repetindo. Mas tem vezes que a pessoa fala um assunto, depois ele joga outro texto e volta a falar do mesmo assunto, joga mais outro texto e volta do mesmo assunto. Então significa que a mensagem acabou há muito tempo. Quando você não tem mais nada para desenvolver, acabou a mensagem. E a gente tem que aprender a largar o microfone, aprender a dizer amém, aprender que terminou ali a mensagem. Aprender que ali terminou. Então, você quer realmente falar excessivamente, prepare um bom trabalho. E existe uma outra coisa que eu vou dizer sobre a Assembleia de Deus, que está caindo da Assembleia de Deus, isso aí. Mas igrejas pentecostais que ainda não são exatamente da Assembleia de Deus, é um grande pecado você ter um esboço. Você levar um esboço é como se você estivesse levando o diabo para dentro da igreja. As pessoas não creem numa pregação em que você estudou e você lhe preparou, colocou o esboço direitinho do ladinho para você poder trabalhar, não esquecer, quando a sua intenção é não cometer erros. Mas aí as pessoas têm esse dizer que não, mensagem é só quando Deus fala com a gente, e a sensação que eu tenho é que Deus fala com todo mundo. Todo pregador que existe, Deus está falando com eles. Eu nunca na minha vida, eu comecei a pregar em 94, Deus nunca mandou pregar nada. Quem mandou pregar, eu me lembro, foi uma senhorinha que andava com a gente, e ela era missionária, ela vai, ora aí, ora e prega. Eu não sabia pregar, não sabia nada, e comecei, e daí eu fui. Agora, se eu disser para você que Deus mandou fazer uma coisa, Deus nunca mandou fazer nada. Ele também nunca mandou eu parar, mas também nunca mandou eu fazer. Agora, eu acho interessante esse negócio de você estar dentro de casa, chegar num culto e dizer que está dizendo X coisa porque Deus mandou você dizer aquilo ali. E aí, às vezes, o que Deus mandou o cara dizer, você pega um texto e vai ler, o texto que é o cânon sagrado diz exatamente o contrário daquilo que Deus te mandou dizer.
Aí um dos dois está errado. Ou é o pregador ou é a Bíblia. E eu sinto muito, mas a gente vai ter que admitir que é o pregador, que é preguiçoso, que não se prepara para poder fazer a obra de Deus, né? Então, tema. Você escolhe um tema, ou você escolhe, não, eu vou falar a palavra assunto. Escolhe um assunto, coloca ali um título, se você quiser colocar o título do assunto que você vai tratar, ou o próprio nome desse assunto, depende da sua inspiração e da sua capacidade. Faz ali 1 ou 2 tópicos, não adianta tentar ser complicado, faz de forma que você consiga ser claro, objetivo, compreensível, porque eu sei que tem muita gente que gosta de gritaria, mas existem pessoas que querem entender, e às vezes nós perdemos pessoas que querem entender a palavra por causa de um bando de pessoas que não entendeu o que é Evangelho e pensam que todo dia é uma festa. Eu creio no mover do Espírito, mas sei que também que Deus não faz isso todos os dias. É igual aquele jargão que você entende assim. Quem já sentiu a presença de Deus aqui hoje? Cara, e se você teve um péssimo dia, como é que você vai sentir? E se você não sentiu, quer dizer que Deus não está com você? A sua relação com Deus se baseia na sua fé ou na sua sensação? Se você estiver feliz, Deus está com você. Se você estiver triste, Deus não está com você. Cara, feliz ou triste, Deus está com a gente, porque a nossa relação ela é baseada na fé e não nas sensações, não nas emoções. Só desse ponto aqui, você já percebe o quão grande são os erros que a gente comete dentro de um culto. Às vezes ofendendo uma pessoa que poderia ter ficado em casa e evitado de ter dor de cabeça, mas ele resolveu ir no culto, adorar a Deus. Chega lá para ficar escutando essas ladainhas. Ao invés de ouvir alguma coisa que possa promover a edificação, a exortação, promover, né? Eu lembrei aqui também de um tema que eu desenvolvi há pouco tempo, chamado Fogo Amigo. Fogo Amigo. Fogo Amigo, esse aqui é uma expressão de uso militar. Quando um exército aliado de tal exército, do mesmo exército, de outro exército, eles sem querer atacam eles ou intencionalmente eles atacam a eles. E fiz esse atributo ao Judas Iscariotes, que levou a pessoas a aprenderem a Jesus. Ali foi um fogo amigo. Foi alguém que Jesus tinha a confiança, e a aplicação no desenvolvimento é disso, de nosso dia a dia, de que às vezes a gente pode confiar em pessoas que essas pessoas podem trair a nossa confiança, por melhores que elas sejam. E aí isso vai se configurar nisso que eu acabei de dizer agora, sobre ser fogo amigo. Aqui eu vou encerrar essa transmissão